Dizer que você é bem-vindo em nome de Jesus. Tem alguém pela primeira vez nos visitando? Dá um sinal com a sua mão. Não, né? Pela segunda vez, tem alguém? Todos já são de casa. Não, já está na benção. Então vamos dar um bem-vindo a todos nós. Digam comigo, sejamos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Quantos encontraram Romanos 12? Diga amém. Vamos ler o verso 12 e 13. Diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Verso 13: comunicais com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Até aqui, amém? Feche os seus olhos. E nesta manhã, eu quero dizer aos irmãos que o nosso Deus, Ele é polido. Que é polido? Ele é educado, amém? Ele não vai entrar em corações aqui que não se abrirem para Ele. Mas aquele que abriu o coração nesta manhã vai receber a palavra de vida. Então, olha, sabe como nós vamos abrir o nosso coração? Esquecendo do bill que nós temos que pagar amanhã. Esquecendo de quantas casas nós vamos limpar amanhã. Esquecendo de quantos carros eu vou guinchar amanhã. Esquecendo de quantas madeiras eu vou cortar amanhã. Deixa o amanhã o seu próprio mal. Viva agora. Abra o teu coração para Jesus. Deixa a palavra penetrar no teu ser. E aí você vai cortar a madeira com mais alegria, vai limpar a casa com mais vigor e vai fazer o que você tem de fazer com muito mais potência na presença do Espírito Santo. Senhor, fala conosco aqui nesta manhã, traga-nos a revelação da Tua palavra e que nós possamos sair daqui, Deus, com o coração cheio, cheio da Tua presença, cheio da Tua graça, do Teu poder. Em nome de Jesus. Podemos assentar? Graças a Deus pela palavra, né, irmãos? Nós vamos decorrer nesse capítulo 12, do verso 12 em diante. Mais à frente nós vamos ler mais alguns versículos. Mas eu quero me deter hoje em 3 coisas, para a gente iniciar e dar a introdução nessa palavra. Primeiro ponto: alegrai-vos na esperança. Amém? Segundo ponto: sede pacientes na tribulação. E o terceiro ponto: quem se alegra na esperança e tem paciência na tribulação, persevera na oração. Amém? Então, quando o apóstolo Paulo estava escrevendo aos Romanos, ele quis dizer sobre o que é perseverar em tempos de crise, em tempos de tribulação, né? Então nós podemos ver que nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo, ele fala sobre entregar o nosso corpo em sacrifício vivo, e ele fala sobre o amor ao próximo, e isso é o contexto desta mensagem sobre alegria na esperança, pacientes na tribulação e perseverança na oração. Então vamos para o primeiro ponto, que é alegria na esperança, ou alegrai-vos na esperança. Nós sabemos que não existe alegria no mundo, ou mesmo que exista, ela é passageira, né? A gente pode talvez estar passando um momento de tribulação, de dificuldade, e a gente pode fazer uma viagem, sair um pouquinho, nós vamos ter uma alegria, mas a tribulação, a angústia vai continuar, né? E principalmente para aqueles que não professam a fé, como eu e você, que não tem ainda Jesus no seu coração como autor e consumador da sua fé e salvador, amém? Então nós podemos ver que essa alegria, ela passa. É o caso de muitos que às vezes têm talvez até mais do que nós temos, humanamente falando, financeiramente falando, mas não tem a paz e a alegria que eu e você temos. Não é verdade? Por quê? Porque às vezes ele sai para uma noite, para uma balada,
eles saem para uma diversão e quando voltam pessoas piores. Eles saíram alegres e voltaram piores. Você concorda comigo? Já aquele que se alegra na esperança, que é Jesus, ele entra triste e cabisbaixo com problema na igreja e sai cantando o hino da vitória. Às vezes até sai ainda com o mesmo problema, mas ele se alegra na esperança, sabendo que o choro dura uma noite, mas a alegria pode vir ao amanhecer, amém? Sabendo que ele entrou com tristeza, mas recebeu o quê? A esperança de que Deus está na direção da nossa vida. Então, irmãos, a alegria cristã, ela não depende de circunstâncias, mas da esperança certa em Deus, amém? Então, como que um ser humano consegue se alegrar passando por tribulações, passando por problemas, perseguições e tantas lutas? É justamente a esperança. Qual é essa esperança, pastor? É a esperança que nos alcançou um dia. Ela se chama Jesus. A esperança tem um ditado que diz que é a última que morre, né? Mas para nós a esperança morreu primeiro e ressuscitou ao terceiro dia. Essa esperança é Jesus, amém? E ela é a causa de nós não desistirmos da nossa fé. Então, quando o apóstolo Paulo diz alegrai-vos na esperança, ele está dizendo alegrai-vos em Jesus, porque ele está na direção de tudo. Alegrai-vos em Jesus, porque hoje você pode dormir com as lágrimas da tristeza e da angústia, mas você pode levantar amanhã cantando o hino da vitória, amém? Por quê? Porque quando nós buscamos em Deus, nós temos esperança de que tudo dará certo, amém? Aqui eu poderia perguntar sobre testemunhos aqui nesta manhã. Quando você pensou que nada daria certo mais, quando você levanta no outro dia, as portas começam a se abrir. Talvez você nem perceba que portas se abriram, mas quando você se dá conta, você já está no meio da bênção de Deus, porque você teve a esperança, amém? Nós também temos que ver, irmãos, que a esperança de Deus, ela é diferente. Por quê? Porque ela traz descanso, ela traz paz, amém? O mundo está buscando paz e descanso. Descanso nas férias, né? Descanso nas viagens, quem sabe. Tudo isso é bom, mas o problema e a tribulação vai continuar no coração daquele que não tem Deus, porque a viagem termina, não é verdade? A diversão passa. E às vezes pessoas, como eu disse, se tornam piores ainda do que antes, quando saíram para se divertir ou talvez para descansar. Mas quando nós temos alegria na esperança, que é Jesus, nós podemos saber que ainda que passarmos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor vai estar conosco, amém? Ainda que tudo conspire contra nós, há um Deus no céu que está dizendo: marcha mais um pouquinho, minha filha, marcha mais um pouquinho, meu filho, porque eu só estou esperando você completar esta fé que você está depositando em mim, e eu baterei o martelo e você sairá cantando o hino da vitória, e em mim vocês são mais que vencedores, amém? Essa vitória que faz nos alegrar na esperança, ela nos traz, né, a palavra que muda situações. Muitos esperam em carros e cavalos. O que significa isso para os nossos dias de hoje? Muitas pessoas estão colocando a sua confiança em carros e cavalos. Carros e cavalos, naquele tempo em que foi escrito esse salmo, esses versículos, significava o poderio total de uma nação. A nação e o exército que tinha carros e cavalos era a nação temida. Então eles colocavam toda a sua confiança naqueles carros e cavalos. Mas eu vou dar um exemplo para vocês, a diferença do que serve a Deus e o que não serve. Faraó colocou a confiança nos seus carros e cavalos, e quando ele chegou no meio do mar, o povo de Israel colocou a sua confiança em Deus.
E quando eles colocaram a confiança em Deus, diz a palavra que uma nuvem de fogo dividia entre os inimigos e o povo que confiava em Deus, amém? E quando chegou o momento exato, aqueles que confiaram no Senhor receberam a vitória, como o mar que se tornou um caminho em seco para o povo que confiava no Senhor. Ele derramou as suas águas sobre os carros e cavalos, mostrando que muitos confiam em carros e cavalos, mas esses carros e cavalos, eles perecem porque a força maior está em Deus, mas os que confiam no Senhor terão a vitória em nome de Jesus. Olha só o que diz o Salmo: mas os que esperam, Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quantos esperam no Senhor aqui, amém? Você vai sair daqui forte nesta manhã, com as suas forças renovadas. Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, amém? Quantos confiam no Senhor? Então não precisa você se preocupar, porque você está se alegrando na esperança. Você vai subir como águias, amém? Sabe o que acontece esse subir como águia? A águia é o único pássaro que consegue ultrapassar a tempestade. Ele sobe numa velocidade, vamos dizer, para ser uma ave, uma velocidade supersônica. Ele atravessa a tempestade, depois desce regozijando e zombando da tempestade que tentou parar. Assim somos nós, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias e zombarão dos inimigos que têm se levantado contra você, amém? Quantos glorificam o Senhor? Correrão e não se cansarão, amém, irmãos? Muitos buscam descansos em tantas coisas, mas os que confiam no Senhor descansam sobre as asas do Altíssimo, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua sombra descansará, diz o Senhor, amém? Irmão, não precisa se desesperar, não precisa chorar sem esperança, porque primeiro, alegramos na esperança, porque sabemos que a esperança é Jesus, e quem espera em Jesus alcança a vitória, amém? E olha só, Romanos 15, verso 13 diz: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Só podemos ter esperança se formos cheios do Espírito, e para ser cheios do Espírito, nós não estamos isentos das lutas, das dificuldades. É pelo contrário, eu creio que quanto mais luta, mais cheios de Deus nós estamos, amém, irmãos? Porque a luta, ela produz uma necessidade de ser dependente de Deus. Quando as coisas vão bem, nós nem lembramos em nos alegrar na esperança do Senhor, porque já estamos alegres com as circunstâncias que Deus tem colocado na nossa vida. Agora, você quer ver um crente levantar pela madrugada, é Deus apertar o cordão. Vocês concordam comigo ou não? Você quer ver um cristão ficar humilde, é quando ele tem que demonstrar a humildade diante de Deus. E tudo isso, a palavra de Deus diz que coopera para o bem dos que amam a Deus. Então, se nós passamos por tribulação, nós saímos dela mais forte. Por quê? Porque na tribulação nós temos a certeza que dependemos de Deus. E como nós expressamos essa dependência? Orando, entregando a nossa vida, chorando na presença de Deus. E uma coisa tão gloriosa que eu glorifico e eu amo esse Deus, é que quando nós clamamos, Ele nos ouve, amém, irmãos? Quando nós pedimos, Ele responde. Quando nós falamos com Ele, Ele dá uma esperança através de um sonho, de um pensamento, de um irmão, de uma palavra, como esta palavra nesta manhã para cada um de nós. Quantos dão glória ao Senhor? Então alegrai-vos na esperança. A esperança nossa é Jesus, amém? Alegre-se nele. Diga: Senhor, ainda que os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem, eu ainda continuo crendo que no céu existe um Deus que me responde, um Deus que me ama, um Deus que pode mudar a minha história, amém? Segundo ponto, irmãos, sede pacientes na tribulação. Bom, a gente vê que é uma sequência: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Então, primeira coisa, se nós nos alegramos no Senhor, quando vem essa ordem de sermos pacientes na tribulação, nós estamos preparados pelo Senhor
para vencermos as tribulações com paciência. Nós vimos, irmãos, um homem que provou essa paciência, né? Que uma das coisas que a gente tem que provar a paciência é três coisas quando somos tocados. Primeiro, na família, né? A gente tem que demonstrar paciência para aqueles que estão longe virem ao Senhor, né? Para aqueles que ainda não aceitaram, venham aceitar. E isso tudo é com paciência, né? A segunda coisa que nos faz e requer de nós a paciência é quando nós atravessamos uma situação financeira difícil. Essa aí requer paciência, irmãos. Requer esperança e busca em Deus. Amém? Por quê? Se nós nos alegramos na esperança que é Jesus, a palavra de Deus diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Se nós estivermos em Deus e Deus estiver em nós, pediremos o que quisermos e nos será feito. Amém? Tudo que pedirmos crendo nós receberemos. Então segundo ponto aqui, paciência na tribulação, né? Primeiro, família. Só quem tem o Espírito Santo, está com a família passando por tribulações e lutas, vai ter o poder de Deus para se alegrar na esperança e ter paciência na tribulação. A segunda coisa é as finanças. Por mais que a gente correr de um lado e de outro, se Deus não operar, nada vai acontecer. Amém, irmãos? Agora, eu poderia entrar em muitos outros assuntos sobre finanças, porque não é somente a gente pedir e dar-se-vos-á. Existe o quê? Regras de Deus, amém? Existem propósitos, existem coisas que eu não vou falar agora, senão tomo tempo. Mas, se nós pedirmos de coração e ouvirmos as diretrizes de Deus, como diz Deuteronômio capítulo 28, amém? Nós pediremos e receberemos, porque quando recebermos não será para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Mas enquanto isso não acontece, tenha paciência. E a terceira coisa que requer paciência de nós é a enfermidade. Quando a enfermidade vem, essa aí eu vou falar, irmãos. A enfermidade supera a família, supera as finanças, em tribulação, não é verdade? Mas se a gente continuar crendo e nos alegrando na esperança, se nós tivermos paciência neste momento também, a palavra de Deus diz que o Senhor já venceu a morte e o inferno, amém? E que nele nós somos mais que vencedores. E outra coisa, se é propósito de Deus, o Senhor faz até o morto ressuscitar. Mas nós temos que ter. Agora eu pergunto para os irmãos: por que o inimigo ataca a família? Por que o inimigo ataca as finanças? Por que o inimigo ataca a nossa saúde? É porque ele sabe que são pontos fracos do ser humano. E aquele que não está firmado na esperança que é Jesus, vai baquear as bases. Mas os que esperam no Senhor subirão como águias, amém? Vão vencer essa tempestade e vão chegar do outro lado cantando o hino da vitória, amém, irmãos? Por quê? Porque eu me alegro na esperança. Sede paciente nas tribulações. Eu não sei qual tipo de tribulação você está enfrentando, mas pode ter uma certeza: se você está em Deus, Deus está no controle de tudo, amém? Nada acontece se não for pela vontade de Deus. Agora, qual é a minha obrigação? Senhor, por que está acontecendo? Por que, Senhor, eu estou passando? Me mostra qual é o seu propósito. Me mostra o que eu tenho que fazer. Quantos estão entendendo, amém? Diálogo com Deus, irmão. Porque nada vem na vida do cristão por acaso. Se veio uma luta na minha família, Deus tem um propósito nisso. Vocês concordam comigo? Amém? Deus tem então o que eu tenho que fazer? Ao invés de desesperar, eu vou dobrar os meus joelhos e vou buscar a direção e a revelação de Deus dentro da palavra, para que eu possa lutar contra esta hoste que está lutando contra a minha família. Vocês entenderam? Muitas vezes, sem falar nenhuma palavra, nós conquistamos a muitos, amém? Então, quando vier a luta sobre a situação financeira, mesmo que você é dizimista, que você é fiel, está com fidelidade em Deus e passando por essa prova, Deus tem um propósito nisso. Nós temos que descobrir qual é esse propósito, e só podemos descobrir tendo um diálogo com Deus, amém, amados? Quando nós falamos com Deus, Deus revela: meu filho, você está passando por isso, é por isso. José muitas vezes deve ter perguntado para Deus, né? Senhor, o Senhor me deu um sonho só para eu parar no calabouço. Senhor, por quê? Qual o motivo? Como que vai ser?
E certamente o Senhor respondia na brisa, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Espera, José. Calma, minha irmã, calma, meu irmão. Eu estou no controle da sua situação. Ainda que todos os homens se levantem contra você, eu estou no controle. Ainda se até aqueles que da tua própria casa se levantarem, como foram os irmãos de José, eu estou no controle da tua vida. E no final você vai gerar vida para os seus irmãos, se você perseverar na oração, na busca e alegrando-se na presença da esperança que é Jesus. Amém? Quantos dão glória a esse Deus? É isso que Deus quer. Amém? Senhor, qual o motivo da minha enfermidade, Senhor? Talvez você não tinha tempo mais, quem sabe, para dobrar os joelhos. Quem sabe não tinha mais tempo para fazer um jejum, para fazer uma oração na madrugada. Quem sabe o tempo do tempo te tirou o tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês. O pastor David Yong-Soo, a maior igreja da Coreia do Sul, que nasceu no tempo da guerra, da fome, e aquela igreja, irmãos, cresceu estrondosamente, e o pastor David Yong-Soo continuava pregando, ao ponto de ter uma tuberculose, um problema nos seus pulmões muito sério, e ele continuou pregando, dizendo em seu coração: se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não fizer, não vai acontecer. Deus agravou a enfermidade dele, o trouxe para os Estados Unidos, e ele ficou aqui confinado por mais de 2 anos. E quando ele veio, ele falou: talvez quando eu voltar a igreja acabou, né? Talvez a igreja não vai continuar. Quando ele voltou, eles estavam derrubando o velho templo e construindo um templo novo, porque as almas já não cabiam mais dentro daquele templo, mostrando, irmãos, que Deus tem um propósito em todas as coisas. Ele estava cuidando da obra, mas não tinha tempo dele com Deus. Ele estava cuidando da obra, mas ele não tinha tempo para fazer o seu devocional com Deus. Esse é o perigo. Nós temos que dividir e temos que mesclar o nosso tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol, amém, irmãos? Há tempo para todas as coisas, até mesmo para a oração, para o jejum, para a nossa família, para o descanso, para o lazer, para as festas na presença do Senhor. Então quando ele volta, ele se maravilha e diz: verdadeiramente o homem não é nada, Deus é tudo, amém? E hoje a igreja está estabelecida, Deus está fazendo a obra, ganhando milhares e milhares de almas. Então a gente deve perguntar: por que a enfermidade? Tem um propósito. Deus quer nos colocar diante dele, amém? E esse é um exemplo maior também. Nós vimos no tempo da pandemia, quantos cristãos voltaram a orar 5, 6 horas por dia? Não é verdade? Porque não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, não tinha como sair de casa, né? Quantos cristãos desejavam estar aqui como nós nesta manhã aqui, cumprimentando, abraçando, vendo o sorriso dos irmãos, e a gente não podia, tinha que se contentar, quando muito num culto online, desejando estar mais. Hoje nós estamos aqui, Deus nos preservou, Deus nos deu a vitória, mas muitas das vezes, irmão, vem uma tragédia, porque Deus está chamando a atenção da gente, e a gente não entende. Ao invés de falar: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? A gente começa a olhar para o céu e dizer: eu sou fiel ao Senhor, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Não, irmão, mude a sua história, amém? Primeiro, alegre-se na esperança que é Jesus, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Segundo, sede paciente na tribulação. E em terceiro lugar, persevere na oração. Por quê? Quando nós somos afetados por tribulação, seja ela em que área for, a tendência que nós temos, vamos falar a verdade, é esmorecer o nosso coração na oração. Você pensa em dobrar o joelho, mas dá aquela, vamos falar, dá aquela preguiça, dá aquele desânimo, e a gente começa a olhar para nós e falar assim: se oração valesse alguma coisa, eu não estava passando por isso, porque já orei demais. Irmão, repreenda isso em nome de Jesus, amém? Os servos do Senhor, eu não vi um que venceu se não foi pela oração. O próprio Jesus venceu no deserto pela oração. Os servos e discípulos venceram até a morte, crucificados, cortados ao meio, sendo queimados vivos, porque no momento desses problemas que eles passavam, eles estavam em oração. Nós vimos, irmãos, discípulos dentro de prisões, que começaram a glorificar a Deus e louvar e orar
orar e cantar hinos de louvores no meio da tribulação. Deus mandou até terremoto e abriu cadeias e portas foram abertas. Temos que perseverar na oração, amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo, ele diz: primeiro, não importa a circunstância, alegrai-vos na vossa esperança. E a esperança que nós temos é Jesus, amém? Segundo lugar, sede paciente na tribulação. Sabe por quê? Amanhã de manhã a vitória vai bater na tua porta, amém? Glória a Deus. E o que é mais importante, vamos sair dessa tribulação sendo fiéis a Deus e glorificando o seu nome. Glória a Deus por isso. E em terceiro lugar, perseverai na oração. A oração é o meio de ter intimidade com Deus. E se a gente para de orar, Ele chama a gente de volta, da maneira dEle, do jeito dEle, porque é o diálogo que nós temos com Ele que nos ama. Você já imaginou um pai entrar em casa durante 30 dias? Pastor Celinho, vamos dar um exemplo. Você entra na sua casa e não conversa com os filhos. Aí sai 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias. Que clima vai existir, irmã Poliana, dentro desse lar? Agora imagina Deus que é pai. A gente entra o primeiro dia do mês, não fala com Ele. No último dia do mês, nós não tivemos tempo para Ele. Passa mais um mês, não tivemos tempo para Ele. Não, nós cuidamos de tudo. Cuidamos da igreja, cuidamos das coisas, cuidamos da família, cuidamos do trabalho, cuidamos de tudo, mas não tiramos 5 minutos para falar com o nosso papai, que é o causador de todas as nossas bênçãos, amém, irmãos? Então o que ele vai fazer? O pai sente falta. O pai sente falta. Se os filhos sentiram falta do pastor Celinho, um exemplo, né? Não falar com eles, imagina o nosso pai. Agora vamos fazer o contrário. 30 dias você entra em casa, ninguém fala com você. 30 dias, passa mais 30, ninguém fala. O filho não dá um bom dia, a filha não dá um bom dia. Te amo, pai, te amo, mãe. Imagina, assim Deus está sentindo com aqueles que pararam de dialogar com Ele. Assim hoje Deus está chorando, talvez por pessoas que não tiraram o tempo de devoção e de intimidade com Deus. Mas Deus manda dizer, está se alegrando na esperança, você vai vencer a tribulação em nome de Jesus, amém? Agora não deixe de orar, perseverai na oração, amém? Olha só, a oração é o meio de intimidade que nós temos com Deus. Para quê? Para receber força e para nós vivermos na fé. Ninguém recebe força se não orar, irmãos. Temos que orar, amém? E para receber o crescimento na nossa fé, amém, irmãos? Agora eu quero voltar para o nosso texto aqui. Antes de falar sobre os nossos versículos, eu quero dizer aos irmãos uma coisa. Nós temos visto o poder da oração nesta igreja, amém? Nós temos visto cadeias sendo quebradas. Nós temos visto o céu se abrir e fazer milagres que só Deus pode fazer, irmãos. E nós continuaremos, porque a palavra de Deus diz: perseverai em oração. Eu tenho a certeza que tem irmãos e irmãs intensificando a oração. E eu tenho a certeza que assim como Pedro estava na prisão e a igreja fazia oração constante, né? Fazia oração. E ele estava condenado já. Dali provavelmente ele sairia para ser decapitado ou crucificado. Já estava condenado, a igreja em oração. Não tinha possibilidade humana. Juiz já tinha batido o martelo. Já tinha dito, está condenado. Você professa outra seita. Uma seita, você não está com a gente. Você é traidor, você vai morrer. E diz a palavra que o Senhor mandou um anjo. E o anjo abriu a porta das cadeias. O Senhor livrou, caminhou com aquele que esperava no Senhor, amém? Esta igreja tem orado e perseverado em oração. Eu sei que muitas são as tribulações, mas se você tem perseverado em oração, nós vamos ver em breve pessoas que nós vamos olhar assim e falar: mas será que é ou é um anjo? Não, você está orando, Deus vai fazer um milagre e aquilo que nós esperamos vai acontecer, amém, irmãos? Agora, voltando aqui no nosso texto, quando a palavra de Deus diz no verso 13: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, está continuando no contexto do que nós lemos, amém?
Está dizendo que nós devemos comunicar. Comunicar como? Se eu sei que os irmãos estão passando por tribulação, a gente deve comunicar uns aos outros. Amém? Para a gente orar, não é verdade? Existem casos que pessoas falam: olha, passei por tribulação, ninguém orou por mim, por isso que eu saí da igreja. Mas será que a gente comunicou aos santos a necessidade? Eu glorifico a Deus falando em termos de igreja local. Todos que comunicaram a necessidade, Deus usou vocês e abençoamos esse que estava em necessidade, e ele saiu da necessidade. Amém, irmãos? Agora, se nós não comunicarmos a nossa necessidade, como nós vamos poder orar? Por exemplo, às vezes algum irmão vai para o hospital, a gente só vai saber depois que saiu, já nervoso, emburrado. Ninguém me visitou, ninguém falou, mas não comunicou, irmãos. Pelo que eu sei, pastores que têm os dons do Espírito Santo podem ter o dom de revelação, mas não existe bola de cristal para saber o dia que o irmão foi para o hospital ou saiu. Vocês concordam comigo? Agora, quando nós temos o nosso grupo e alguém fala lá: pastor, estou no hospital, peço oração, nós vamos ver a vitória vindo, amém? Ou chega em algum dos pastores da igreja, chega no pastor, na pastora: estou passando por isso, me ajuda. Eu tenho a certeza que nós estamos aqui como uma família, e jamais Deus vai deixar a gente sem ajudar aqueles que estão necessitados. Você concorda comigo? Mas comunicai as vossas necessidades, e isso não é apenas, né? Olha só, comunicai com os santos nas necessidades, seguir a hospitalidade, ou seja, nós vamos continuar ajudando, tendo amor, seguindo juntos, amém? Porque somos o quê? Somos uma família. Glória a Deus por isso. Vamos mais à frente aqui, irmão. Verso 14. Agora começa aqui uma palavra de exortação. Bom, primeiro nós falamos sobre alegrar na nossa esperança, ter paciência na tribulação, perseverar na oração. Aí depois o apóstolo Paulo começa: talvez o problema que vocês estão enfrentando possa ser resultado da falta do que eu vou dizer aqui agora. O apóstolo Paulo escrevendo. Talvez vocês estão passando por esses momentos, mas vocês têm perseverado, vocês têm orado, e agora Deus vai revelar pela palavra o que é que eu devo fazer para que eu possa sair do outro lado nessa batalha, vencendo e cantando o hino da vitória. Olha só, verso 14: abençoai os que te abençoam. É isso? Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Oh, meu Deus! Como tem sido a nossa atitude diante dos nossos acusadores? Eu nem digo inimigo, porque eu creio que o cristão não tem inimigo, né? Porque quando essa palavra fala abençoai os que te perseguem, não tem como ter inimigo se eu vou abençoar, né? Então, olha, abençoai os que vos perseguem, né? Abençoai e não amaldiçoeis. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Romanos. Ele não está escrevendo para o ímpio. Então, desde os primórdios já havia o quê? Dissensões dentro da própria família de Deus. Mas isso traz o quê? Consequências, porque Deus não quer que nenhum se perca. Então, pela misericórdia dele, ele quer que todos alcancem a salvação. Glória a Deus por isso. Então, quando nós começamos a não perdoar e a amaldiçoar aqueles que nos perseguem, nós passamos a correr o risco da nossa salvação. E o que Deus vai fazer? Ele não quer que nenhum se perca. Então, qual é a atitude que Deus vai fazer? Vai nos trazer de volta. E eu vou falar uma coisa: a maneira de Deus não é a nossa. A maneira de Deus, ela muitas vezes traz dores, mas ela produz em nós um peso de arrependimento. E é isso que Deus quer. Para nós arrependermos, Ele usa o que Ele quiser, o que Ele puder e o que Ele puder fazer, porque o mais importante no meio da família de Deus é a salvação. Então, a partir de hoje, o que eu tenho feito? Tem sido dente por dente, olho por olho. Eu tenho sido, quem sabe, uma pessoa que não se dobra, que mesmo estando errado, não reconhece e dá o direito para a pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês rapidinho. Essa semana eu tive uma experiência. Eu cheguei para encostar o meu carro para encher o pneu. Aí enchi os de trás. A mangueira não dava alcance para o da frente.
Eu fui lá no posto, dei uma viradinha. Quando eu fui voltar, entrou um motoqueiro. Tomou meu lugar. Na hora eu falei assim: o sanguíneo pastor Marlon vai agir. Aí o Espírito Santo, quero ver sua atitude. Eu voltei, ele veio, já veio abrindo os braços na janela. O que foi? Falei: desculpa, meu irmão, eu estou aqui há 15 minutos arrumando meu carro e você entrou no meu lugar. Ele falou: olha, eu nem vou sair. Se você quiser encher o pneu da frente do seu carro, você passa por cima de mim. Eu falei: não vou fazer isso. Você pode ir. Eu esperei 15 minutos, eu espero mais 15. Pode ir lá encher. Aí quando ele foi para encher, tirou o capacete, mas a esposa. Eu olhei e falei: não é que é o irmão? Um irmão e uma irmã que eu batizei há 20 anos atrás aqui na igreja. Que era... Aí mudaram para a Flórida. Eu cheguei nele e falei: agora eu vou. Falei: paz do Senhor, irmãos. Você não é o fulano de tal, é fulano. Ele falou: pastor, o senhor está de barba, está diferente. O senhor é o pastor Marlon? Sou eu. Pastor, me perdoa. Irmão, eu não preciso nem dizer. Quando a mulher começou a chorar, o homem ficou todo: pastor, perdoa. A esposa falou. Falei: irmão, já perdoei vocês. Desde quando eu deixei vocês ir na minha frente, mesmo eu tendo direito. Vão em paz, mas tomem como exemplo. Então, irmãos, por que eu estou contando isso aqui? Deus vai permitir nós sermos colocados em prova todos os dias da nossa vida. Agora, lá fora a gente consegue vencer, mas muitas vezes a gente não consegue vencer dentro da igreja. Às vezes a gente responde na hora errada a coisa errada, não é verdade? E o que o inimigo quer é isso, mas a Bíblia ela fala bem diferente. Ela não diz que a gente deve amaldiçoar. Eu falo para os irmãos e confesso: eu já errei demais nessa área, mas eu tenho pedido a Deus, sabe por quê? Eu quero ver a plenitude de Deus na minha vida. Eu quero sentir a glória, a Shekinah de Deus. Eu quero ver pessoas sendo alcançadas pelo amor de Deus na minha vida. E é isso que a igreja deve fazer, amém, irmão? A gente pode ter o autoritarismo, a gente vai sair vencedor naquele momento, não é verdade? Mas e depois, com Deus, como nós saímos com Deus, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então, para a gente ter alegria na esperança, para a gente ter paciência na tribulação e para a gente ter perseverança na oração, a gente tem que começar primeiramente agindo dentro de nós, mudando a nossa história. Vamos lá rapidinho para a gente encerrar. Verso 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aqui tem sido muitas vezes ao contrário. As pessoas têm chorado pela alegria do irmão porque ele conseguiu algo. Não, irmão, é sério. Mas aqui fala ao contrário: alegrai-vos com os que se alegram. Se o meu irmão conquistou, louvado seja Deus. A igreja está mais forte a partir de hoje, amém, irmãos? A igreja tem mais força, não é verdade? Quando o irmão consegue alcançar, não estou falando apenas em termos financeiros, não. Se o irmão chegou, está sendo usado mais do que o pastor, vamos dizer, da igreja, irmão, não é momento de chorar pelo que ele conquistou na presença e no joelho diante de Deus. É para glorificar a Deus, falar: a partir de hoje o exército de Deus ganhou uma promoção, amém? Hoje nós somos mais fortes, estamos mais firmes, porque Deus está usando mais um na frente da batalha. Quantos estão entendendo, amém? E isso envolve muitas coisas, irmãos. Conquistas, né? Perdão que é ministrado. Você sabia que tem pessoas que choram quando alguém perdoa o outro? Mas eu queria que essa briga continuasse. Eu queria que esse negócio fosse para frente. Eu queria. Irmão, você acha que eu estou brincando? Mas existe. Existem pessoas que falam: mas eu pensei que essa briga dentro da igreja ia durar muito tempo, ou talvez um ou outro ia sair. E repreendido em nome de Jesus, irmãos. Nós temos que ter o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo de Deus, ele não divide, ele multiplica, amém? Glória a Deus por isso. Ele não deseja o mal, mas ele deseja que todos alcancem a glória de Deus, aleluia. Vamos dar um aplauso para Jesus? Glória a Deus. Então olha só, você tem se alegrado com os que se alegram? Você tem chorado com os que choram? Bom, chorar com os que choram eu posso testemunhar com essa igreja, porque eu vi muitos chorando pelo sofrimento dos outros. Eu vi muitos abençoando quando o outro está sofrendo.
Amém? Agora, vamos lutar também para a gente se alegrar quando vê o êxito do nosso irmão. Amém? Quando a gente vê Deus destacando ele, quando a gente vê Deus pondo a mão nos seus negócios e abençoando a sua família, a sua casa, mesmo que a nossa ainda esteja passando pelo processo de espera. Porque eu te digo uma coisa, se Deus abençoou o irmão ou a irmã, se eu estou na presença de Deus buscando, eu posso estar passando pela prova hoje, mas a prova na vida do crente não dura a vida inteira, amém? Amanhã, se eu glorificar a Deus pela bênção do meu irmão, eu também serei abençoado. Glória a Deus por isso. Verso 16: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Eu estou lendo aqui os versículos rápido porque já nosso tempo já terminou, mas eu poderia dar uma explicação em cada versículo, mas os irmãos estão entendendo, né? Verso 19: não vos vingueis a vós mesmo. Vou passar em cima desse motociclista aqui, vou vingar e vou encher o pneu do meu carro, mas no final a vitória é certa, amém, irmãos? O que aconteceu naquele dia? Pediram perdão, aprenderam uma lição, e eles disseram: se mudarem para Massachusetts, aqui é a igreja deles. Amém? Quer dizer, já pensou se eu desço do carro brigando, irmão? Misericórdia, hein? Está escrito, olha aqui: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Amém? Então, quando você guerreia, Deus sai da guerra, mas quando você deixa Deus guerrear, Ele é o Senhor da batalha e Ele vence, amém? Verso 20 e 21 para a gente encerrar. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoareis brasas de fogo sobre a sua cabeça. Há muitas pessoas querendo ser usado com tocha para arrebentar. Não estou dizendo avivalista, correr, gritar, movimento humano. Estou dizendo, todos nós queremos ser usados por Deus naquela unção gloriosa. Mas nós temos dado de beber aquele que tem sede, nós temos dado de comer aquele que tem fome. E a palavra de Deus diz, né? Se o teu inimigo tiver essas coisas, faça isso com ele. Será que a gente tem? Se o inimigo hoje chegar para mim, uma pessoa que nos maltratou muito, que até prejudicou, nos fez perder, quem sabe até bens, fez perder família, fez perder alguma coisa, chegar com fome na nossa porta e falar: eu preciso comer, senão vou morrer. Eu não vou nem perguntar. Vocês façam a meditação entre vocês, amém? Entre mim e vocês e nós. Então, mas uma coisa eu digo: se a gente estiver pronto para fazer isso, duas coisas a gente pode ter certeza: estamos cheios do Espírito Santo. E a outra coisa é o que? Deus vai nos usar com fogo sobre a nossa cabeça, amém? Porque o fogo da glória só vem de Deus, não é verdade? Verso 21: não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Vamos ficar de pé, amém? Aplaudindo a Jesus. Louvado seja Deus. Palavra para nós nesses dias, né, irmãos? Às vezes a gente olha assim e fala: Deus, por que a prova? Deus está querendo ensinar.